Sejam muito bem-vindos! Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Antonieta Domini, com o tema Responsabilidade Espiritual dos Pais. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá! Que a paz de Jesus esteja conosco e hoje, mais do que nunca, precisamos da bênção das vibrações queridas de José e Maria, que tão sabiamente conduziram com tanta responsabilidade a educação de Jesus. O tema de hoje é a nossa responsabilidade diante da espiritualidade de nós como pais, diante de um ser lindo e maravilhoso que chega até nós. A responsabilidade dos pais, a princípio, começam quando um casal resolve dar a vida a um ser que está por vir, pedindo misericordiosamente a chance de reencarnar. Quando ele pede misericordiosamente a chance de reencarnar, é feito todo um trabalho na espiritualidade, enquanto os espíritos queridos vêm buscar esses pais, é feito todo um trabalho na espiritualidade para que esse ser espiritual venha para nós, venha para cá fazer a sua jornada. E essa escolha não é fácil, tanto de lá pedindo para vir, como de cá para receber. O casal, quando resolve receber essa vida, ele tem algumas escolhas. Primeiro, lá, do outro lado da espiritualidade, a escolha já está certeira. O Espírito pediu misericordiosamente para que desse uma nova oportunidade de retornar para poder progredir cada vez mais na sua jornada. Quando ele chega para cá, os pais ainda têm uma escolha, o de dar a vida. Ah, estou grávida, e agora? Os pais ainda têm essa escolha de permitir que essa vida chegue. Muito bem, os pais permitiram a chegada, festa familiar. Apesar de algumas pessoas, às vezes, recebem essa notícia num baita de um susto, né? E agora, grávida? Muitas vezes as pessoas são pegas no susto, mas a espiritualidade não pega ninguém no susto, né? E aí eles chegam para cá e recebem esse ser que está por vir. E começam um grande processo de responsabilidades. Esses processos, eles acontecem de diversas maneiras. Primeiro com festa, aí enquanto está lá dentro, na barriga, tranquilo, está tudo muito bem, os intempéries de fora são administrados, somos agraciados por essa possibilidade de chegada desse novo ser, né? Aí quando esse ser chega, e agora o que é que eu faço? As mulheres entram num dilema absurdo, né? E agora, eu sou capaz, não sou capaz? Como é que eu vou fazer para educar? O pai, eu brinco que os pais, eles ficam pais quando ele vê o bebê, né? Que durante os 9 meses, o pai só está na torcida, né? Entre um menino, uma menina, enfim, fica numa questão lúdica. Quando ele vê o bebê chegando, quando ele vê um serzinho ali, aí bate uma responsabilidade tremenda entre os pais. O que é que eu faço agora? Primeiro vem uma questão física, né? Como é que eu vou aleitar? Como é que eu vou dar o mínimo necessário para essa criança sobreviver? Vem toda uma questão física e estrutural da chegada dessa criança, essa novidade. Por mais que você leia a cartilha, eles não vêm com manual de instrução. Então, cada serzinho é um serzinho à parte. Tem gente aí que tem vários filhos e sabe que cada um deles tem a sua peculiaridade. Bom, vem as questões físicas, eu tenho que me preocupar, como é que essa criança vai ser, o subsídio necessário para que ela sobreviva, tal. Vem as questões físicas, materiais, o leite, a roupa, os estudos, as escolas, e o que eu vou fazer, o que eu vou dar para o meu filho da melhor qualidade possível. Então, essas são as questões físicas. Depois disso, vem uma outra questão, que é como eu vou educar o meu filho. Essa questão do como eu vou educar, ela começa a tomar uma complexidade
muito grande. Por quê? As questões físicas ficam um pouco mais tranquila. Eu escolho uma roupa dentro das minhas possibilidades, eu escolho uma alimentação, um caminho que é físico, é muito tranquilo de se fazer. Mas o que é educar? Quando uma família começa nessa formação, o educar é uma grande escola, é talvez a maior de todas as escolas. Eu digo que a família é a maior de todas as instituições para educação. E é uma educação de ir e vir. É uma educação onde eu planto ao meu filho o meu melhor, não só no que eu digo, mas principalmente no que eu faço. Então, educar uma criança é seguir literalmente cada passo dos maiores exemplos que eu possa dar. Eu não posso dizer ao meu filho assim, filho, conte a verdade para o seu papai, conte a verdade para sua mamãe, e ele me vê, por exemplo, alguém ligando e eu não quero falar, fala que eu não estou. Isso é uma educação velada. Eu estou falando de educação não só em escola, porque escola ainda faz parte da questão da educação física. Eu escolho a melhor escola, ela passa as melhores formações, mas a educação, quem dá é a instituição do lar, né? Então, essa instituição, ela te cobra muito. Ela faz com que você busque em você as melhores referências. Não só as referências que você recebeu enquanto filho, mas o que você também vai passar enquanto pai. As responsabilidades, elas são cíclicas, né? Eu recebo e eu vou acabar, em algum momento, entregando essa responsabilidade também. As responsabilidades emocionais são muito mais profundas do que as educações físicas concretas. Eu posso pedir para o meu filho me respeitar, eu posso dar exemplos de respeito, eu posso mostrar a ele o que é honrar. Aliás, é bíblico, honrar pai e mãe, é o 4º mandamento das leis, né? Mas o que é, além disso, quais outras responsabilidades que eu tenho? Eu tenho a responsabilidade incontestável, segundo o próprio Allan Kardec, porque a tua missão, o teu estar pai, estar mãe, ela é uma missão. Ela é uma missão de uma dimensão muito grande. Você é o trânsito entre a chegada de um espírito e a entrega desse espírito para o mundo. Como é que ele vai transitar pelas tuas mãos? O que você vai passar para ele? Como princípios morais, princípios da empatia, do estar com alguém. Não se esqueçam que a criança, quando ela sai do ventre materno, o primeiro contato que ela tem é com o pai. Então, ela sai do egocentrismo para o primeiro contato. Esse trajeto entre a associação da mãe com o pai e o caminhar juntos, note, eu não estou dizendo que pai e mãe têm que estar juntos. Hoje a configuração é um pouco diferente. Eu estou falando nos pais na configuração da maternidade e da paternidade. São figuras totalmente diferentes do estar casais. O casal, a paternidade e a maternidade, ela independe da questão de gênero. Quando eu tenho uma paternidade, eu tenho uma função paterna. Essa função paterna é o qual eu passo ao meu filho, na condição dessa função paterna, alguns princípios extremamente importantes. É como eu me lido com o mundo. Não se esqueçam que a função paterna é o primeiro contato de você, ao chegar nesse mundo, com um ser à sua frente. Quem é esse ser paterno? Esse ser paterno é aquele que é o protetor, é aquele que é o seu guardião, é aquele que vai mostrar para você como é que você vai se portar para o mundo, qual é a relação que você vai ter com o seu mundo externo. Então, a função paterna é dizer ao sujeito que ele precisa começar a ter uma empatia, ou seja, tem que ter uma troca do que eu tenho dentro para o que eu trago para com você. Essa relação paterna. E aí eu me pergunto, mas só a relação paterna é uma função importante? Sim, ela é primordial porque é a primeira relação que você tem ao sair do ventre da sua mãe
com o mundo. Então, essa relação vai mostrando a você como é que você vai se posicionar no mundo. Eu quero dar um exemplo que é assim, quando uma criança não tem essa relação paterna de uma maneira eficaz, ela não consegue se lidar com o mundo de uma maneira empática. Então, eu não tenho limites. A grande maioria das crianças que nós vemos hoje, que não tem os seus limites lá fora, ela não teve uma relação empática com a figura paterna como deveria ter para poder viver diante desse mundo. E quanto à questão da mãe? A mãe é a gestora, é aquela que traz você para o mundo, é aquela que te trouxe durante o período dentro de si. Eu falo isso não só com a questão da mãe biológica, mas também a mãe adotiva, porque ela, na espiritualidade, ela também tem essa gestão. Ela foi preparada para receber também. Mas vamos voltar à questão da gestão, até de uma mãe biológica, que ela se repete na mãe também na mãe que é adotiva, da mesma situação. Mas ela te traz dentro, ela te aconchega, ela te passa o cuidar, o gestar internamente as tuas emoções, para que depois, junto com a figura do pai, a figura paterna, ela faça essas duas junções. Eu faço uma gestão da minha vida, eu interajo de mim para comigo mesmo, de mim para com a família, que a estrutura familiar é a mãe que coloca isso com muito amor, muito carinho, né? Sempre a mãe ela tem ela é a pilastra dessa relação familiar. Ela é a pilastra dessa escola, dessa instituição família, que é uma grande escola, né? E o pai faz essa interação. Então, essa responsabilidade, ela é muito grande todos os dias. É um exercício diário. E aí as pessoas me perguntam, mas Antonieta, por que meu filho, essa juventude hoje é tão desobediente? É desobediência? Ou é uma sinalização de que algo está complicado? A disfunção que está acontecendo dentro de um lar. Normalmente, essas disfunções familiares, elas repercutem na ação ali fora. Você tem uma via de duas mãos. Então, vamos lá. É um grande exercício? É um baita de um exercício. Essa responsabilidade de ser pai e de ser mãe, de ser materno e de ser paterno. A questão espiritual. Eu insisto sempre e digo assim, a questão física é importante, todo mundo precisa se alimentar, nós estamos no mundo físico, portanto, nós temos uma necessidade das questões físicas e materiais. Mas nós temos a obrigação espiritual acima de qualquer coisa. Toda família que tem uma desfuncionabilidade, ela tem um dos 3 pés, uma das 3 pilastras em déficit. Ela tem uma questão material em déficit, ela tem uma questão emocional em déficit, ou ela tem uma questão espiritual em déficit. A questão material, a gente vai atrás e a gente consegue consertar com muita tranquilidade, porque às vezes você não consegue agora, você cai, levanta, vai lá, vai, e você vai conseguindo, você se recupera materialmente. Emocionalmente, a gente tem algumas ferramentas de apoio, temos várias ferramentas de apoio. A espiritual você também tem, mas ela é a última que você recorre. E a gente passa isso para os nossos filhos, porque a gente só se lembra de Deus quando a gente está com o calo apertado, né? A gente busca esse socorro quando a dor é maior do que o teu físico pode resolver, do que o teu emocional pode resolver. Aí você clama e Deus com certeza dá a você todas as possibilidades de solução. Mas você precisa da conexão. E essa conexão, se você desde pequeno não mostra ao seu filho, você mostrou a gestão enquanto mãe, você mostra a proteção e o limite enquanto pai, ou materno e paterno, né? E como é que eu faço isso na questão divina? Desde pequeno eu tenho que começar a mostrar ao meu filho quais são os princípios morais de cristãos. E quem é criado dentro de um lar cristão, ele tem um poder totalmente diferenciado. Nós sabemos disso. Ele pode sair, bater asas, voar, mas ele volta.
ele volta para onde? Para a casa paterna. Como nós vamos voltar um dia, né? Está aí a parábola do filho pródigo, né? Vai, quebra a cara e volta, porque você tem o eixo da sua espiritualidade. Você tem o eixo de onde é o teu ponto de chegada, porque é o teu ponto de partida. E isso chama-se amor. Essa semana mesmo nós estávamos questionando sobre a questão o que é amor, o que não é amor, o que é amor de verdade. Amor, eu lembrei de uma coisa, amor é verbo intransitivo. Eu falei, o que é verbo intransitivo? Eu fui buscar no dicionário, né? Verbo intransitivo o amar eu tenho um ponto de partida daqui e vou para lá, mas eu volto para mim. Então, quando eu penso na palavra amor, o maior exercício de amor começa dentro do próprio lar. Quando alguém recebe um espírito querido, que clamou pela misericórdia de uma nova chance, e ele dá a esse espírito toda a possibilidade de crescimento. Mas não é só crescimento para essa criança que está chegando, é crescimento principalmente para nós, que temos essa possibilidade de exercitar o melhor que a gente tem dentro da gente. A mãe, pelo seu amor incondicional, e que é forte, e que é maravilhoso, e que dá de tudo. Calma, amor, a gente não dá demais. Porque amor que você dá demais, você cobra. E aí vem os grandes impasses entre as relações filho e pai. Os pais que dão desmedidamente, tanto no físico, no emocional, mas não tem o equilíbrio da espiritualidade. Então, no triângulo que nós temos do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Mãe e espiritualidade. Então, esse equilíbrio da espiritualidade ela é primordial dentro dessa instituição família, esse grande presente. Então, quando eu começo a fazer isso, exercitar, ensinar ao meu filho o crescimento, o amor ao próximo, eu preciso fazer com que ele entenda a dimensão do meu amor, sem que eu cobre dele um retorno. Amor em exagero. Amor que eu não tenho a base da espiritualidade, eu cobro. Se eu dou demais no físico, eu dou todas as coisas que ele pede no físico, no material, eu vou cobrar o que eu dei. Se eu dou no emocional, eu amo demais meu filho, eu deixo de viver a minha própria vida para viver a vida dos meus filhos. Aí depois, no final, você fala, você vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Isso é uma cobrança. Então, mas na espiritualidade, quando você trabalha isso junto, esse equilíbrio entre o físico, entre o emocional e o espiritual, como pilastra principal, eu não cobro. Se eu não cobro, eu tenho um amor muito mais forte. E ele é intransitivo. Eu dou na medida certa, no equilíbrio certo, e ele volta na medida certa, no equilíbrio certo, e preenche essa relação. A segunda questão a terceira questão. Então, eu disse, qual é a função da responsabilidade dos pais? A partir do momento que deu a vida, permitiu a chegada desse espírito iluminado, querido, maravilhoso, tão desejado. É prover física, emocional e espiritualmente. Educar é o conjunto harmonioso de todas essas questões. E, depois de um determinado tempo, quando você passou ao seu filho todos os princípios morais básicos e você mostrou para ele, porque o educar é você passar e demonstrar que você faz o que você ensinou. Se você diz uma coisa e entrega outra, não educa, não dá aderência, né? Depois tem um outro passo, é você ser o acompanhante da jornada do seu filho. Então, bendito aquele que consegue, quando chegar numa certa idade, que o seu filho bateu asa para viver a própria vida, você ter a certeza de que você fez o melhor de você. É ter a certeza, quando você estiver de frente de novo, no nosso lar, de perguntar assim, o que é que você fez com os filhos que eu te dei de empréstimo? É você fazer como Santo Agostinho e ter a certeza de que fiz o inventário de maneira correta, eu andei por caminhos que eu acreditei como verdades, eu andei por caminhos que eu não cobrei o que eu fiz.
Andei por caminhos onde eu consegui manter o equilíbrio do triângulo físico, emocional e espiritual. Essa é uma missão, de voltar para o nosso lar, deixar os nossos filhos. Aí vem o desapego. Eu acho que quando nossos filhos eles amadurecem, ou eles criam certa independência, é o maior exercício que a gente tem de desapego. Não é? Você desapegou. Você sabe quem você permitiu que fosse para o mundo. O que é que você deixou para o mundo? Que mundo é esse que os seus filhos vão enfrentar? E daqui a pouco eles vão fazer exercício. E é interessante que eu percebo algumas vezes o nosso filho fazendo para o meu neto o que ele recebeu. E às vezes condições que às vezes até eles reclamavam: pô, mãe, puxa, pai, você é muito exigente. Quando você vê, ele reproduz o que você passou, princípios morais, princípios cristãos, princípios de ser parceiro. Então, nós, enquanto pais, temos a responsabilidade de passar a eles toda a estrutura para que no futuro, quando ele bater asas e voar, você sabe que você fez o melhor. E quando você precisar desapegar, ou para ele ir para um outro espaço, criar a própria vida, ou você partir daqui para o nosso lar, você terá certeza de que você, frente a frente, com Deus nosso Pai, com Jesus, ou seja, qual entidade for que você der de frente, você terá certeza de que teve uma responsabilidade. Você executou a instituição da sua família no papel que você escolheu ter. Essa é a caminhada que eu vejo como responsabilidade. Óbvio, se nós fôssemos destrinchar cada uma dessas etapas, nós ficaríamos durante muitos e muitos tempos. Eu quero agradecer imensamente estar aqui com vocês. Amo falar sobre esse assunto, ser pais, no meu caso, ser a mãe que eu sou. Eu sou uma pessoa abençoada e agradeço todos os dias por ter passado por esse momento de ser a mãe do meu filho, o Rafael. Beijo, filho. Te amo, daqui a pouco eu estou aí. É isso, muito obrigada à Rádio Fraternal e muito obrigada a todos vocês por me ouvirem e até qualquer hora. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.